Oi, gente, hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre processo seletivo para estar entrando em um mestrado. Então, eu vou falar um pouco das experiências que eu tive e de como aconteceram e o que eu passei, né? Quais eram os processos seletivos que eu fiz. A princípio, desde que eu terminei a graduação, eu tinha muita vontade de fazer mestrado, mas onde eu morava era muito longe de todas as faculdades que tinham mestrado, então eu fiquei um tempo sem nem tentar fazer. Então, no início de 2020, eu mudei e para onde eu mudei tinha mais acesso, cidades próximas que tinham mestrado. Então, eu comecei desde o final de 2019 a me preparar para as seleções de mestrado disponíveis. Eu tenho formação em engenharia civil e estou concluindo esse ano uma formação em licenciatura de matemática. Então, os mestrados que eu busquei fazer, tentar o processo seletivo, era na área de exatas, de matemática ou na área de engenharia. Então, o primeiro mestrado que eu fui realmente prestar, o processo seletivo, foi na Universidade da Unifei e foi para o mestrado de engenharia de materiais. O processo de seleção dessa prova era uma prova discursiva e objetiva, tinha questões fechadas e abertas, e eles lançam o edital mais ou menos um mês antes e lá tem a referência para você estudar para estar prestando essa prova. No caso de engenharia de materiais, foi pedido alguns capítulos de um livro que falava de química e dos materiais em si. Então, eu estudei nesse período que eu tinha. Eu não tinha acesso a provas anteriores, a referências anteriores, então eu não sabia qual referência ia ser usadas nesse processo seletivo. Então, só a partir da saída do edital que eu comecei a estudar. Então, eu estudei mais ou menos um mês para a prova. Essa prova foi no dia 3 de fevereiro de 2020, que eu não passei. A nota mínima para passar na prova era 7. E se eu tivesse tirado 7, eu estaria encaixado dentro das vagas. Agora, eu não lembro direito quantas vagas eram, se eu não me engano, eram 20. E, na verdade, sobraram até vagas nesse processo seletivo, porque tiveram algumas pessoas que passaram. Eu fiquei mais próximo de passar, mas não passei, e as outras tiraram notas abaixo de 1 ponto, então não teve chance nenhuma de passar. Eu fiquei muito triste com essa prova, foi a primeira reprovação minha, mas além disso eu fiquei muito perto de passar na prova. Na primeira correção da prova eu tirei 6, aí eu entrei com recurso de algumas questões abertas, enfim, consegui meio ponto. Então eu fiquei com 6,5 e tinham vagas disponíveis, não é que as vagas tinham acabado. Então eu não passei porque eu não venci eu mesma. Eu fiquei com 6,5, precisaram de 7 e tinham vagas disponíveis, mas então não passei. Passando para o segundo processo seletivo, que aí aconteceu a pandemia e teve muitos processos seletivos que foram cancelados, foram suspensos, então demorou bastante até ter processo seletivo de novo. Se eu não me engano, onde eu estava tentando fazer, no meio do ano nem teve processo seletivo em nenhum lugar. E aí a próxima prova que eu estudei para tentar foi dia 10 de outubro já de 2020, no final do ano. Esse mestrado que eu tentei era em educação em ciências, só que você escolheria o foco que você queria, dentro dessas ciências. No caso, eu queria para matemática. E nessa prova era para fazer a inscrição e para tentar entrar no processo seletivo. Era uma prova discursiva, que tinha as referências que deviam ser estudadas, tinham livros e artigos. O pré-projeto, que para você fazer a inscrição, você já teria que ter o pré-projeto postado na inscrição, a análise de currículo e a apresentação do pré-projeto. Só que a primeira coisa que você fazia era a prova. Se você não passasse na prova, apesar de já ter mandado o seu pré-projeto, ele não seria nem analisado. Então eu fiz a prova, era uma redação para fazer relacionada ao tema, que estava dentro das referências que já tinham sido disponibilizadas para estudar. E você tinha que tirar um mínimo de 7 pontos também em 10. Essa prova eu não passei também, eu não sei nem quanto eu tirei, porque eles não disponibilizaram as notas, só falaram se você foi aprovado ou não, nem teve uma lista de classificação. Eu nem procurei saber também, porque, não sei, eu já estava meio nervosa e com a questão deles nem postarem a lista, eu também não corri atrás, nem sei se tinha como correr atrás para ver a nota ou a prova. Então eu não passei nessa prova também.
Nesse meio termo, eu também estava estudando para a prova de seleção do ProfPT, que é um mestrado profissional em educação. Esse era em outra instituição que eu ia tentar a prova. A prova ia acontecer, se eu não me engano, no meio do ano, ou agosto, e depois foi adiada, foi suspensa por causa da pandemia. Essa prova são questões objetivas, são 50 questões objetivas. Dentre elas, cada questão que você acerta você ganha 1 ponto, mas cada questão que você erra é descontado 0,33 dos pontos que você acertou. Então, essa prova, apesar de ser objetiva, né, às vezes as pessoas pensam que é mais fácil, mas você tem que ter muito cuidado na questão do chute ou quando você não sabe questão, porque ela também causa desconto na sua nota final. Enfim, essa prova foi adiada e eu estava estudando para ela até pouco tempo, até o último processo seletivo que eu fiz, que eu vou estar contando para vocês que eu fui aprovada. Para essa prova, eu estudei as referências que foram disponíveis e participei do curso que tem online, a plataforma, com questões para resolver, simulado, videoaulas, que é do professor Paulo César, que é do Bora Aprender. Inclusive, se tiver alguém aí que vai prestar o ProfPT, que foi adiado e ainda não tem prova marcada, eu indico muito o trabalho dele. Ele tem um Instagram, onde ele posta dicas praticamente todos os dias, e tem esse curso que é super em conta e eu indico bastante. E aí eu estudei para esse ProfPT até dezembro, que foi quando eu passei no último processo seletivo que eu prestei e, no caso, não estou estudando mais o ProfPT. Esse último processo seletivo que eu participei é o de engenharia de energia, também na Unifei. Para esse processo seletivo, você tinha para fazer a inscrição, né, e o processo em si. Você fazia a inscrição, a prova é uma prova objetiva e discursiva, de referências de um livro que, se eu não me engano, são 4 capítulos que devia ser estudado, 5 capítulos que devia ser estudado para a prova, e desses capítulos, né, foram tiradas questões objetivas e discursivas. Eu fiz essa prova no dia 20 de novembro de 2020, então também saiu um edital com mais ou menos um mês antes, eu comecei a estudar para a prova. Depois que eu tive acesso a esse edital e eu procurei a fundo, que eu vi que as provas são mais ou menos quase sempre essas mesmas referências, então eu já tinha em mente que se eu não conseguisse eu ia continuar estudando para o próximo seletivo que tivesse, eu já estar mais preparada. Mas enfim, eu estudei bastante mesmo para esse mestrado em engenharia de energia, me encontrei bastante nesse contexto, nesse conteúdo, que eu tive algum contato na graduação, mas não tive nenhum contato depois disso. E me chamou bastante atenção e eu acho que por isso também eu consegui estudar com mais vontade, prestando mais atenção, com mais foco, porque quando a gente gosta de alguma coisa é mais fácil, né, de estudar e aprender aquilo. Então eu estudei bastante no tempo que eu tive, fiz a prova no dia 20 de novembro, passei na prova. A primeira etapa, que era a prova, tinha que tirar no mínimo 7 em 10 e eu fiquei em 4º lugar na classificação da prova, eu tirei 9,3. E a segunda, conseguindo passar, sim, se eu não me engano, foram inscritos 44 pessoas. Desses 44, 25 ia passar para a segunda etapa, então eu passei para a segunda etapa, e a segunda etapa era uma análise de currículo. Nessa análise de currículo, né, no ato de sua inscrição, você mandou todas as documentações que está escrito no edital, que são consideradas como análise do currículo. E essa análise do currículo tem uma avaliação de 0 a 10, sendo que você pode ter um máximo de 10 pontos. Se você passar de 10 pontos, você fica com os 10 apenas. Eu tirei 7,5 nessa análise de currículo e aí eu fiquei classificada entre as 15 vagas para estar entrando no mestrado. Agora, eu estou gravando esse vídeo em janeiro, né? Estou aguardando o período de matrícula para estar fazendo a matrícula e então eu consegui passar no mestrado de engenharia de energia na Unifei e fiquei muito feliz porque o mestrado era uma coisa que eu queria muito e para mim era muito distante da minha realidade. Eu achava que não era para mim, eu não conseguiria, mas enfim, eu estudei, tive algumas tentativas que eu não consegui, chorei, fiquei brava, fiquei achando, né, que eu não conseguiria mesmo, mas acabou que no final deu certo. Então eu quis compartilhar essa experiência para vocês terem uma ideia um pouco do que é os processos seletivos de mestrado, nessas etapas. Cada mestrado e instituição trazem processos seletivos diferentes, então se você tem interesse em participar de algum processo seletivo de mestrado, você tem que buscar
né, em editais anteriores, qual que é a forma que eles utilizam para se há provas, se tem pré-projeto, se eles fazem análise do currículo, para você estar se preparando para isso. Eu vou estar trazendo futuros vídeos sobre essa questão da seleção e de algumas outras coisas sobre o mestrado, à medida também que eu for, né, participando do mestrado em si, vou estar trazendo detalhes sobre isso. Então aproveita para deixar nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto ou sobre o processo de seleção. Se vocês têm alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar fazendo outros vídeos sobre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de deixar o seu gostei, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!